Você está diante de uma plateia, com todos os olhos atentos em você. Seu coração acelera e aquele esquecimento toma conta da sua cabeça. Isso parece familiar? Pois eu tenho uma coisa para te falar. Você não é a única pessoa que sente isso. 85% das pessoas sentem medo ao falar em público. Ou seja, quase todos ao seu redor, inclusive eu, sentem aquele frio na barriga. Mas a boa notícia é que isso pode mudar. Para começar, saiba que você pode transformar o medo em motivação. Olá, querida pessoa, eu sou Eliane, especialista em comunicação, e estou aqui para te dizer que falar em público é uma arte. E como toda arte, requer prática e dedicação. Mas antes de tudo, é preciso enfrentar o medo. Em vez de lutar contra esse sentimento, vamos aprender a usar ele a nosso favor. Técnicas de respiração, visualização positiva, foco no conteúdo, não na audiência, pode ser extremamente útil para te ajudar. E praticar a sua apresentação repetidamente também ajuda a construir confiança. Tem mais uma coisa que você não pode esquecer. Geralmente, o público torce pelo seu sucesso e não pelo seu fracasso, como você deve estar pensando. O medo de falar em público surge do desejo de fazer bem, de impressionar, de passar uma mensagem muito significativa. Então, que tal transformar esse medo em energia para se preparar muito mais para o que você tem que falar? No lugar de se concentrar no que pode dar errado, foque no que você quer transmitir. Assim você começa a ver o medo não como um inimigo, mas como um aliado. Porque, como bem disse o filósofo Mário Sérgio Cortella, o medo é natural e nos faz bem. Afinal, é esse sentimento que nos faz calcular riscos, planejar ações efetivas e criar condições para o ato corajoso. Agora vamos ver como você pode lidar com a sua ansiedade. E a primeira ferramenta é a atenção plena. Isso ajuda a concentrar sua mente na apresentação, afastando qualquer pensamento ruim. Outra estratégia poderosa é fazer um ensaio mental, ensaiar na sua cabeça. Você pode visualizar a si mesmo se apresentando com muita confiança e muito sucesso. Imagina cada palavra fluindo suavemente, cada gesto reforçando a sua mensagem. Além disso, exercícios como pronunciar claramente, controlar o ritmo da sua fala, podem aumentar a sua confiança. E lembre-se que a prática leva à perfeição. Ensaiar sua apresentação, preferencialmente em frente a um espelho ou para algumas pessoas, ajuda a construir familiaridade com o conteúdo e com o ato de falar em público. Outra boa coisa para se fazer é se preparar para falar em público. E quero deixar claro que se preparar para uma apresentação não é só ficar revisando as anotações que você fez. É criar uma conexão verdadeira com o que você vai falar. É como se você fosse contar uma história para uma amiga sua. Você quer que ela entenda tudo, que ela se envolva, que ela sinta o que você sentiu. E isso requer prática. Pratique sua fala como se estivesse em uma conversa e não seguindo um roteiro. Quando for praticar, tenta sentir cada palavra, cada mensagem que você quer transmitir. E olha, não se preocupe em decorar palavra por palavra, tá? De verdade. Muita gente pensa que decorar vai ajudar, mas só atrapalha e muito. Porque se você esquecer qualquer frase que decorou, você vai esquecer tudo. Por isso, o importante é você entender o fluxo da sua apresentação, os pontos-chave. Estuda o assunto até transformar a informação em algo seu, algo que seja natural de falar. E quando chega a hora de falar em público, você vai se sentir como se estivesse compartilhando uma parte de si mesmo e não recitando ali um texto decorado, nem lendo PowerPoint. Essa conexão genuína com a sua fala é que vai capturar a atenção das pessoas. Sabe aquelas pessoas que falam bem, que se apresentam de um jeito que dá até gosto de ver? Elas só conseguem fazer isso assim natural porque dominam completamente o que estão falando. E com você vai acontecer a mesma coisa. Se você entender o assunto, em vez de decorar. E agora eu vou te contar um último segredo sobre como criar uma conexão real com a sua audiência, com o público. Olha só, falar em público não é só
transmitir informações. É como se fosse criar uma ponte emocional com quem está te ouvindo, entre você e quem está te ouvindo. Para isso, você tem que começar animando todo mundo quando chega, como se estivesse recebendo os amigos na sua casa. Se eu começasse, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo falando assim: "Oi pessoal, tudo bem com vocês?", sem emoção, sem chamar sua atenção, você não estaria assistindo até aqui. Então faça o mesmo nas suas apresentações. Além de dar uma animada nas pessoas, você vai ficar mais confiante para continuar. Para isso, você pode usar exemplos que se aproximem da experiência de vida de quem está te ouvindo, algo que as pessoas possam se identificar. E jamais tenha medo de mostrar um pouco da sua própria personalidade. Sabe aquele seu humor leve ou aquela história pessoal que ilustra perfeitamente o ponto que você está tentando explicar? É isso que cria um ambiente acolhedor e uma sensação de cumplicidade. Além disso, não esquece de fazer perguntas, vai envolvendo o seu público. Pode ser um simples, você já se sentiu assim, que faz o público refletir e se conectar com o que você está dizendo. Quando você cria esses laços, você transforma uma apresentação em uma boa conversa. E esse é o segredo. Essa conexão profunda com o público deixa tudo mais agradável, tanto para quem está te ouvindo, quanto para você que está falando. Outra coisa importante é aproveitar cada oportunidade de aprendizado. Cada vez que você fala em público, é uma chance de crescer. Não esquece disso. E uma parte essencial desse crescimento vem do feedback. Pode ser um pouco assustador no começo, pedir opinião das pessoas sobre a sua apresentação. Mas feedback é um presente, porque ele te mostra o que você está fazendo bem e o que você pode fazer melhor. E não é só ouvir os comentários, mas refletir sobre eles. Pense em como você pode usar essa informação para aprimorar as suas habilidades. Mas nem todo feedback vai ser útil ou construtivo. Você tem que saber disso e tem que também aprender a filtrar o que realmente importa. Além disso, cada apresentação, cada conversa é uma experiência de aprendizado. Talvez você tenha ficado nervoso em uma parte ou até tenha esquecido de falar alguma coisa que era muito importante. Tudo bem, isso acontece. O importante é refletir depois o que você aprendeu com isso. E agora eu me sinto na obrigação de te dar alguns recursos de aprendizado. Antes de tudo, você deve imaginar que existe uma infinidade de livros e cursos focados em oratória. Escolha aqueles que tratem das suas necessidades. Eles podem oferecer insights valiosos, técnicas práticas para melhorar sua comunicação e tudo mais. Dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que eu deixei algumas sugestões para você. Além disso, você sabia que existem grupos de oratória? Tem várias empresas e organizações sem fins lucrativos que oferecem esses espaços. Tenta encontrar alguma coisa nesse sentido perto de você, se você acha que pode te ajudar. Também recomendo que você grave as suas apresentações, em vídeo mesmo. Depois assiste e analise tudo. Como está o seu tom de voz? Como está a sua linguagem corporal? Você está sendo claro quando fala? Isso te ajuda a identificar o que pode melhorar. E não fica com medo de se ver no vídeo. É só você que vai assistir. Por fim, não subestime o poder de assistir grandes oradores. Observa como eles se conectam com o público, como utilizam pausas, ênfases, gestos. Isso pode te inspirar e te dar ideias de desenvolver o seu próprio estilo. E o último recurso mais valioso que eu tenho para te dar: se você sentir medo, vai com medo mesmo, porque é assim que a gente acumula experiência, aprende e melhora. Depois de um tempo, esse medo aí que você sente não vai mais te assustar. Eu acredito em você e no seu potencial. Mas se você tem uma dificuldade muito grande mesmo em enfrentar esse medo, tem gente que sofre com fobia social e isso pode ser tratado com ajuda profissional, não é brincadeira. Então procura ajuda se você se sente assim. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, compartilhe também com alguém que possa se beneficiar. E claro, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.